Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma webinar com a Abracan. Que prazer contar com a sua companhia. No tema de hoje, o Pix é uma realidade. E você, já aderiu? Gostaria de receber os nossos convidados. Ele, que é coach executivo, formado pelo IBC, palestrante especialista em real digital, Pix, Open Finance, mercado de recebíveis de cartão e arranjos de pagamento em geral. Ocupa a posição de Product Manager no Banco Original. Charles Mendes. Charles, seja bem-vindo. Que satisfação recebê-lo em nosso webinar Abracan. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos compartilhar conhecimento e esperamos também várias perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Isso mesmo, Charles. Nós queremos muitas perguntas e gerar essa reflexão tão oportuna num tema tão atual no nosso mercado, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Charles. E nós temos aqui também mais uma participação super especial aqui com o Charles. Ele que é palestrante especialista em Pix, Open Finance, SPB, STR, custódia e movimentação de títulos e valores mobiliários, liquidação de operações de câmbio. Professor de pós-graduação no curso de MBA em Câmbio e Práticas do Mercado da Unip e gerente de tesouraria do Banco Invest. Vamos receber Sadi Tomazoni Júnior. Sadi, muito obrigada por aceitar o convite da Abracan. Que prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado você, Amanda. Obrigado, Abracan, pelo convite. Vai ser super enriquecedor aqui poder compartilhar o nosso conhecimento aqui da implantação do Pix, que acho que é um detalhe importante aí para todos aí no mercado, principalmente na área de câmbio. Ai, perfeito. E bem-vindo a todos os palestrantes e obrigado aí por todos que estão participando. E como o Charles falou, aguardamos as perguntas no final. Com certeza, pessoal. Gostaria até de incentivá-los a aproveitar aqui o Sadi, já falando aqui conosco. Nós temos aqui o recurso do Q&A. Sintam-se livres, à vontade em deixar as perguntas, que ao final das exposições nós debateremos a respeito dessas perguntas. Sadi, passo a palavra a partir de então a você e desejo a todos um ótimo webinar. Bem-vindos. Obrigado, Amanda. Vocês já estão conseguindo olhar a minha tela aqui? Já está todo mundo vendo, né? Sim. Perfeito. Então, vamos iniciar. A gente vai dar uma abordagem aqui rapidinha sobre a implantação do Pix, voltada um pouco para o mercado de câmbio, né? Que acho que é uma área bem específica voltada da Abracan, dos participantes da Abracan, e que não pôde ser contemplada até no início da implantação lá em 2020, em novembro de 2020, por várias instituições, mas que agora já vem se tornando uma realidade. Então, a primeira parte que a gente queria chegar aqui, além de já apresentar o Charles e eu aqui, que acho que a Amanda já fez as honras da casa, depois nós vamos compartilhar esse material, ele está bem rico aqui com essas questões de implantação. A gente vai iniciar pela modalidade de participação aqui dentro do Pix. Então, nós temos 4 tipos de modalidades de participação dentro do Pix, né? Você pode ver aqui, a gente trouxe alguns dados aqui do site do Bacen, né, das estatísticas do Pix, que são a quantidade de participantes, o tipo de instituição. Então, nós temos aqui diversos provedores de conta transacional, liquidante especial, né, o ente governamental e o iniciador de transação de pagamento. A gente vai focar um pouco mais no mundo do provedor de conta transacional, que é esse primeiro participante aqui, essa primeira modalidade de participação, que é onde a maioria do mercado que está interessado de aderir tem que se colocar, né? Então, para você for um provedor de conta transacional e aderir ao Pix, primeiramente, assim, tem a obrigatoriedade já dentro da legislação de você ter no mínimo 500 mil contas ativas. Então, tem que ser ou conta de depósito ou uma conta de pagamento pré-paga.
Então, se você tem mais de 500 mil contas ativas de depósito, que são as contas corrente ou poupança, né, e a conta de pagamento pré-pago, obrigatoriamente, sua instituição tem que aderir ao Pix e seguir todo o rito do Banco Central para essa adesão. Só que você também tem a possibilidade de aderir ao Pix sem ter essas 500 mil contas ativas. Aí você também passa a aderir, ter todo esse rito da resolução do Bacen, porém, não tendo toda essa quantidade. Você não é obrigatório, é facultativo, mas você, a partir do momento que você adere, você tem as mesmas responsabilidades de um participante obrigatório. Então, aqui é interessante ver quantos participantes, né, Charles, se você quiser dar um overview para eles aqui da quantidade de participantes que a gente tem no Pix e quanto foi no início aqui lá em 2020, acho que foram mais de 700 hoje participantes, né? Exatamente. O Pix ele surgiu, né, começou a entrar em produção a partir de novembro de 2020, e de lá para cá já temos atualmente 767 instituições habilitadas e grande parte delas são cooperativas. Tá? Então é um grupo bem grande, mais de 600 cooperativas que participam do ecossistema do Pix. E eu faço um parênteses aqui para vocês, que é o tipo de modalidade de participação do iniciador de transação de pagamento, que é o chamado ITP. É um modelo novo de participação que ele está vinculado, já conectando o Pix com o Open Finance, antigo Open Bank, né, agora Open Finance, que vai possibilitar que instituições que não são participantes, instituições financeiras, vai possibilitar que fintechs, startups, elas possam oferecer serviços, soluções para fazer transação com Pix e também, principalmente, marketplace, pagamentos online. Então, iniciador de transação de pagamento, que também vai ser oferecido por esses outros players e também pelos grandes bancos, é uma modalidade nova que está começando a ganhar espaço do mês passado, né, a partir de março para cá, começando a sair mais a mídia. Maravilha. Acho que vamos para o próximo passo dentro daquela questão de provedor de conta transacional. Um primeiro pré-requisito que é super importante e até às vezes não tão explorado aí, né, por todos, para você ser provedor de uma conta transacional, você, por exemplo, quando você não é um banco comercial que já tem a sua conta corrente ou conta poupança, você tem que solicitar a conta de pagamento pré-paga. Para ter uma conta de pagamento pré-paga, que é a que a maioria das IPs tem hoje, as instituições de pagamento, mandatoriamente é necessário que você solicite a ser emissor de moeda eletrônica junto ao Banco Central. Então, isso tem até a resolução número 80 aí que rege essa questão de conta de pagamento pré-paga. Então, ela é um pré-requisito para o Pix. E é super importante porque antes de qualquer coisa, mesmo quando você vai aderir lá nas etapas iniciais junto ao Bacen, que é a parte documental, você tem que estar com essa questão da emissão de moeda eletrônica resolvida já. Você tem que estar habilitado a ser emissor de moeda eletrônica para poder disponibilizar as contas de pagamento pré-pagas no caso de quem não tem conta corrente e poupança, que creio que seja a maioria do mundo aqui de corretoras e de bancos médios e pequenos. Então, aqui dentro, para você ser emissor de moeda eletrônica, a instituição de pagamento ela tem 3 tipos, né? Ela pode ser uma credenciadora, uma emissora de instrumento pós-pago, né? E o nosso mundo aqui, no caso do Pix, é esse emissor de moeda eletrônica para gerenciar o pagamento das contas pré-pagas. Então, especificamente esse detalhe aqui. Tá? Que é onde a gente, depois que você adere começa a fazer a emissão das moedas das contas de pagamento pré-paga, você tem também a obrigatoriedade de, vamos citar, acho que um caso bem simples, vamos lá que eu e o Charles estamos montando a nossa IP, nossa instituição de pagamento, aquelas wallets que nós temos aqui, vocês conhecem bem em aplicativos, diversas apareceram, então hoje você vai lá, monta o seu aplicativo, monta a sua wallet e começa a captar recursos do mercado, né? Os clientes podem ir lá, acessar, abrir sua conta e começar a transacionar lá com essa conta de pagamento pré-pago, desde que você seja emissor de moeda eletrônica, lá como eu comentei anteriormente. Qual que é o grande risco nesse mercado, né? O Banco Central ele regula de
quem aderiu ao Pix ou de 500 mil contas ativas para cima. Então, quem tem acima de 500 mil contas, o Banco Central, mandatoriamente, ele exige que seja depositado todo o recurso do saldo dessas contas de pagamento pré-paga dentro do Banco Central, para ele garantir que, caso haja algum problema de insolvência dessa IP, os clientes estejam cobertos e amparados. Então, isso fica dentro do Banco Central diariamente, dentro do fechamento da janela do SPB, né, do STR, e aí as instituições, elas obrigatoriamente têm que fazer um depósito em espécie, que é através dessa conta corrente de moeda eletrônica, ou alguns bancos pequenos, médios, tem a opção de depositar títulos públicos referente a esse mesmo valor através da Selic. Então, são duas coisas que é importante se atentar também na hora na adesão, né? Porque às vezes a gente tem sempre aquela questão de aderir ao Pix, poder começar a fazer os pagamentos, mas tem toda essa outra questão regulatória por trás que precisa ser mantida, inclusive pela segurança do mercado, né? E aqui dentro das mensagens, é uma coisa meio técnica, mas a gente utiliza essas mensagens para fazer o depósito e a retirada do recurso. Aqui tem um organograma bem bacana que o Charles vai explicar para a gente aqui de como você pode proceder aí dentro do arranjo do Pix. Então, pessoal, só uma ressalva para vocês. Nós trouxemos um material bem completo, né, que esse material vai ser depois disponibilizado, né, pela associação para todos que estão presentes. Então fiquem tranquilos com a nossa passagem aqui dos slides que vocês vão ter acesso a esse material. Voltando aqui para a parte da implantação do SPI, nós temos nesse organograma, é bem legal porque ele mostra sobre quais são os requisitos que você é obrigado ou é facultativo sua participação no Pix. Então, se você é uma IF ou IP autorizada pelo Banco Central, você vai seguir o caminho superior, né, o SIM, para depois a próxima pergunta você tem 500 mil contas ou não? E do lado de baixo, se você não é uma IF ou IP autorizada pelo Banco Central, então você não é obrigado a fazer a oferta do Pix para os seus clientes. Aí já entra como oportunidade de negócio. Então, no geral, você seguindo esse fluxo, você vai saber se você é obrigado a participar do arranjo Pix, que é o primeiro bloco no centro ali da imagem, né? E mais para frente, você consegue verificar se a sua participação é obrigatória também no SPI e no DICT. Só para fazer um parênteses, o que é SPI, o que é DICT, o que é arranjo Pix, esses três pilares. O arranjo Pix, ele faz parte, o Pix em si, ele é um arranjo de pagamentos. Assim como acontece com as transações de cartão de crédito e débito que nós usamos no dia a dia, nós temos as bandeiras Mastercard, Visa, que são arranjos de pagamentos. Então tem um arranjo da Visa, tem um arranjo da Mastercard e agora tem um arranjo Pix. E quem são os instituidores desses arranjos? Por exemplo, o arranjo da Mastercard é a bandeira Mastercard. Né? Da Visa é a Visa, tem a Max, tem a Diners e tem outros arranjos. E no caso do Pix, o instituidor do arranjo, que é quem determina as regras que vão compor esse arranjo, esses meios de pagamentos, é o Banco Central, é o próprio Bacen. Já falando do SPI, o SPI é o que o Sadi explicou agora há pouco para nós. É referente à transacional, a parte financeira das transações que são executadas de um pagador e um recebedor. Então, toda a movimentação financeira de envio e recebimento de dinheiro via Pix é rodada, né, processada pelo sistema de pagamentos instantâneos, que é chamado do SPI. Assim como nós temos atualmente, para fazer processamento de pagamento de boletos ou TED, né, temos o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros. O Pix está num outro sistema que foi criado especificamente para ele, tá, o SPI. E por fim, o DICT é o sistema também sobre os cuidados do Banco Central, que é responsável pelo cadastro de chaves Pix, que é a chave que você cadastra para você receber um Pix na sua conta. Se você não quiser receber por banco, agência e conta, você cadastra seu celular, seu e-mail, seu CPF ou CNPJ ou uma chave aleatória, quando você não quer compartilhar nenhum dado pessoal. Então, essas informações de dados de chave Pix ficam dentro do DICT, que é o Diretório de Contas Transacionais. Pode passar. Aqui a gente tem um passo a passo para o processo de adesão e os testes homologatórios aí que todas as instituições que quiserem aderir ao Pix têm que seguir, né? São os ritos aqui, a resolução número 1 e as instruções normativas. Sim, não vamos até se aprofundar muito nelas, a gente está deixando aqui como overview, mas o importante é o que eu comentei lá, que o Charles inclusive já falou, que o Pix é um arranjo regulado pelo Banco Central, né, que é quem
faz todo o controle desse arranjo, e a Resolução 1, que é a que instituiu o PIX lá em agosto de 2020, ele fala dessa questão que eu comentei das 500 mil contas ativas, que quem tem 500 mil contas ativas é obrigado a aderir, e vai determinando lá, ele instituiu o arranjo, aprovou o regulamento, tem tudo nessas resoluções. Então, é importante para seguir esse passo a passo dessas resoluções aqui, instruções normativas. Próximo passo são as etapas que a gente tem que fazer, né? São 3 etapas que todas as instituições têm que passar para fazer a adesão, né? A etapa cadastral, a etapa homologatória e a etapa de operação restrita, né? Etapa cadastral tem diversos pré-requisitos que você tem que determinar se você vai aderir ou não, como PIX-SAC e PIX-Troco, como serviço de iniciação no âmbito do Open Banking, mas assim, é uma questão mais documental, né? E inclusive aquela questão da emissão de moeda eletrônica, é nesse ponto aqui que você vai ter que dizer para o Banco Central se você já é emissor de moeda eletrônica e tem disponível contas de pagamento pré-paga, para você poder seguir com essa etapa cadastral, né, para você aprovado para passar para a próxima, que seria a etapa homologatória, né. E durante a etapa homologatória tem todos os testes, aí, inclusive, acho que a parte prática dos testes é o mais interessante para vocês entenderem que os testes são bem completos, né, a gente testa desde o início lá de uma API, que é aquele componente que faz toda a integração entre o aplicativo e o sistema da instituição financeira, quanto a todas as outras funcionalidades dentro do app. Acho que o Charles pode complementar aí com maior riqueza de detalhes, né, Charles? Sim. Imagine, pessoal, como que é feita essa etapa homologatória. Imagine que você tem um app, né, atualmente da sua instituição financeira, que na sua instituição você consegue enviar um Pix, você recebe Pix, gera QR Code, você consegue cadastrar a chave Pix, né, compartilhar essa chave, fazer até a devolução de um Pix, que você tem um prazo de até 90 dias para fazer a devolução. Enfim, essa série de regrinhas, de prazos, de devolução, de transacional, de cadastro de chaves, elas estão compostas aqui nessas 7 etapas da etapa homologatória do artigo 10. Então, você como instituição precisa simular esses cenários, esses casos de uso com a supervisão do Banco Central. Você gera um conjunto de logs e evidências, compartilha esse material com o Banco Central. O Banco Central, por sua vez, ele verifica do lado dele, dos servidores do SPI, do DICT, se todas aquelas transações aconteceram da forma esperada, inclusive contando com teste de performance de carga e volumetria. Tá? Então, todo esse conjunto de artefatos são organizados e disponibilizados para o Bacen. Aí sim o Bacen coloca a decisão final se você está apto ou não a oferecer o Pix. Então, você já venceu, passou pela etapa cadastral, que nós vimos agora há pouco, passou pela etapa homologatória, e vamos conhecer agora a última e terceira etapa. A terceira etapa, que é a etapa que nós chamamos de operação restrita. A operação restrita é quando você já passou pelo ambiente de homologação e você coloca o seu Pix de verdade em produção para rodar. Só que a diferença é que ele fica por no máximo 3 meses ativo, né, em produção, com um número limitado de participantes, né, de clientes. Então você separa uma quantidade de clientes que vão participar desse piloto em produção para fazer alguns ajustes finais, alguns testes. Quando você verificar que a operação está plena, a operação está correta, né, você já corrigiu algum eventual bug, algum problema que só pode vir a acontecer, a ser identificado no ambiente de produção, aí sim você abre para mar aberto, para toda a sua base de clientes. Mas você tem no máximo, né, 3 meses para fazer essa etapa. Normalmente as instituições elas fazem um prazo muito menor, fazem algumas semanas, tá? Então o Banco Central abre essa janela de 3 meses. Sadi, você falou da etapa cadastral, você mostrou no slide um pouquinho sobre participante direto e indireto, mas fala para a gente aí o participante indireto. O que é esse participante? O que ele faz? Esse aí acho que é o grande pulo do gato para muitas instituições que não têm o capital suficiente ou a infraestrutura necessária para ser um participante direto, né? E o indireto acho que ajuda bastante um grande número, inclusive as cooperativas são a maioria dos participantes indiretos hoje no Pix, exatamente por conta disso, né? O indireto, ele obrigatoriamente, ele necessita de um participante direto para poder operar. Então, o participante indireto, ele também é uma instituição, também tem que ter aquela
ser emissor de moeda eletrônica e ter as contas transacionais. Então, ele tem que passar por esse pré-requisito. Todo esse pré-requisito que a gente comentou, da etapa homologatória, cadastral homologatória, ele também passa, mas com o apoio do participante direto, que seria como se fosse o padrinho dele junto do Pix, vamos a grosso modo, né? É quem vai estar acompanhando ele, junto ao Banco Central, é quem vai garantir que o que ele tem, o que ele homologou está funcionando, está de acordo com o Banco Central exigiu lá nas resoluções e nas normativas. Então, ele acompanha e cede também um pouco da infra dele para o indireto poder fazer a operação. E uma coisa interessante também, porque até hoje, algumas corretoras que possam vir a querer aderir aí ao Pix, tem aquela questão de não oferecer o app para os clientes, né, como conta transacional, mas hoje elas utilizam o Internet Banking. Você acessa o site de uma corretora, por exemplo, você quer comprar alguma moeda estrangeira, fazer uma transferência internacional, você já consegue fazer seu cadastro e criar sua conta dentro do Internet Banking. Eu tenho navegado até pelo site de alguns, então você já faz lá. Então, esse próprio acesso de Internet Banking já pode ser utilizado para ser gerada essa conta transacional. Então, no momento que você faz o cadastro do cliente, você geraria essa conta e disponibilizaria o Pix para ele através desse canal de Internet Banking, plugado a um participante direto, que é mais barato também, né? Você negocia direto com esse participante que já fez toda essa etapa homologatória, já tem o conhecimento, vai conseguir te ajudar em todas essas etapas que são um pouco complicadas também, tem algumas questões que não são tão simples de fazer, principalmente quando você começa com o mercado lá a fazer os testes na época em 2020, todo mundo junto, tem uma questão super importante também, apesar de ser novo e ser super desafiador, né? Todo mundo se ajuda, então tá todo mundo no mesmo barco, então tem uma colaboração muito grande, inclusive Charles e eu participamos muito de grupos aí de WhatsApp do pessoal que implementou, foi super enriquecedor, gratificante, mas todo mundo está sempre remando junto. Quando você entra depois, você acaba entrando numa etapa onde todo mundo já passou. Então, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade, às vezes, de ter um parceiro para fazer as homologações. E esse ponto de entrar como indireto e utilizar um direto ajuda bastante com a experiência do direto. Então, essa é uma parte super interessante aí do participante indireto. Pessoal, falando de Pix, a gente falou muito de Pix dentro do Brasil, transações financeiras desde 2020, mas o Pix, esse meio de pagamento, que é pagamentos instantâneos, que é 24/7, todos os dias, aí, independente se é feriado, se é final de semana ou não, isso já vem acontecendo em alguns outros países, né? Então, existem mais de 30 modelos de pagamentos instantâneos mundo afora. Nós separamos aqui um pequeno benchmark aí de 4 modelos deles, que inclusive o Banco Central ele vem estudando já faz alguns anos esses outros meios de pagamentos, e ele usou como exemplo, por exemplo, os pagamentos da Suécia, da Austrália, do Reino Unido, da Índia, são os modelos que mais inspiraram o modelo brasileiro, né, do Tupiniquim. Criamos as nossas regras, né, nossa regra aqui do Brasil, mas inspirados nesses outros modelos. E o importante dizer é que o Banco Central ele estipulou que o pagamento instantâneo feito no Brasil ele tem que seguir uma premissa, um pré-requisito, que é a ISO 20022, que é o requisito técnico para você fazer a comunicação, né, entre as instituições financeiras com o ecossistema. Isso por quê? Porque esse padrão ISO 20022 ele já é usado em outros pagamentos instantâneos mundo afora. Por quê? Esse aqui é um roadmap, né? Um roadmap, ou seja, tem um planejamento por trás de tudo isso. O Pix foi lançado em 2020 para rodar aqui dentro do Brasil e há proposta, já um projeto em andamento para o Pix ser também internacional. Então, a proposta é que o Banco Central aqui no Brasil também se comunique com outros pagamentos instantâneos de outros bancos centrais. Para isso acontecer, todos precisam falar a mesma língua, todos precisam usar, então, a ISO 20022, que vai garantir essa interoperabilidade entre os países. Tá? Então, por isso que o nosso foco aqui no câmbio, que uma vez que vai entrar a funcionalidade do Pix internacional, que ele tem previsão, inicialmente aí era para ser 2023, talvez arraste um pouco mais para frente, 2024, ainda está em discussão com o Banco Central, mas o fato é que uma vez que o Pix internacional estiver no ar, comunicando com outros países,
a possibilidade dele de abaixar, né, de reduzir as taxas de câmbio é muito grande. Então, vai continuar funcionando, né, talvez seja alguma dúvida da audiência, fique à vontade novamente para perguntarem. Talvez haja necessidade, vai continuar, desculpa, o SWIFT, né, funcionando, o Pix internacional não vai substituir o SWIFT, né, esses outros transferências internacionais e câmbios já existentes, é mais uma funcionalidade, é mais uma facilidade que vai ser oferecida para os clientes no Brasil e também que querem enviar ou receber dinheiros fora do Brasil. E tem um bônus Exato. aqui. Fala aí, Um Sadi. bônus, né, Charles? Acho que tem conteúdo super interessante que você trouxe para o pessoal aqui, que acho que tem tudo a ver com essa questão do Pix internacional, do SWIFT, vai adentrar até no mundo do Pix. Vamos mostrar aqui para eles aí, você... Trouxemos aqui um conteúdo adicional para vocês da palestra, que é um overview bem breve sobre o Real Digital. O Real Digital é uma outra funcionalidade, só para um parênteses bem rápido aqui antes. Quais são os 3 maiores projetos que estão rolando hoje no meio, né, financeiro, do mercado financeiro? É o Pix, o Open Finance e agora o Real Digital. Então, essas 3 ondas, né, então nós aconselhamos vocês depois a pesquisarem, irem atrás de mais informação, a pesquisar um pouco mais sobre o Pix, que já faz parte do nosso dia a dia, está bem mais palpável, né? A gente já está utilizando já faz quase 2 anos. O Open Finance, ele está começando a ganhar corpo, rodou, já está em produção com as instituições financeiras, tem um roadmap de 2 anos, pelo menos, de projetos de entrega, até o final do ano que vem, mas o Open Finance ele vem crescendo bastante, e o Real Digital, que ainda vai ser lançado uma POC, um teste dele no segundo semestre desse ano, pelo Banco Central, e a partir do ano que vem deve começar a ser desenvolvido pelas instituições financeiras, que basicamente o Real Digital é a nossa moeda real, só que de uma forma digital similar, entre aspas, né, ao Bitcoin. A diferença é que o Real Digital é uma moeda que ela é lastreável, totalmente lastreável, ela é emitida pelo Banco Central e ela não pode ser sacada. Você não vai ter como sacar no caixa eletrônico com dinheiro em espécie, né, do Real Digital. Ele só vai ser usado para transações online. E nesse gráfico é bem legal porque nesse site tem esses 2 sites da Atlantic Council e do CDBDC Tracker que ele mostra quais são as iniciativas de real digital que já acontecem mundo afora. Desculpa, as iniciativas de moedas, né, digitais, que é o CBDC, que cada país está construindo e dá o seu nome. No caso do Brasil é real digital e nos outros países existem mais de 30 soluções já acontecendo em paralelo. Vocês podem acompanhar nesse gráfico, né? Então nós temos vários estágios aí, esse colorido mostra as fases de desenvolvimento, né? Então temos aí o Brasil com a fase, né, que já estamos numa prova de conceito, que vai ser lançada já no semestre que vem, até o próprio Roberto Campos já vem anunciando isso. Inclusive, convido vocês a entrarem depois no YouTube do site no YouTube do Banco Central, do Bacen, que lá existe uma série de 7 webinars sobre real digital. É muito rico de conteúdo, é muito legal. Tá? Tem muita informação de quais são os casos de uso que vão se aplicar. Exatamente. Aqui é esse slide que você trouxe é super enriquecedor, que mostra que, né, que é uma forma também de você, acho que é interessante deixar eles a par, que os bitcoins, as criptomoedas, né, no caso, elas não têm lastro, né, é um ativo hoje que ele não tem lastro. E já as moedas digitais, aí, as CBDCs, elas vão ser lastreadas pelos respectivos bancos centrais de cada país, né? Então, essa vai ser a grande diferença entre o CBDC e uma criptomoeda, que vai dar um pouco mais de segurança no final, né? E é uma forma de você acabar ajudando até a regulamentar um pouco da parte das criptomoedas. Exatamente, além do Pix internacional, vai ter a possibilidade de também ter câmbio entre essas CBDCs, né? Esses moedas que vão estar mundo afora. Então, não é o Pix internacional, mas tem um Pix internacional que vai fazer essa funcionalidade exclusiva. Vai ter um outro mundo também que envolve câmbio, que é fazer esse change, né? Esse intercâmbio entre moedas, né? Entre outros países. Então, tem essas 2 grandes ondas aí que nós recomendamos para despertar a curiosidade de vocês, acessarem depois esses sites e visitarem mais conteúdo na internet, né? Principalmente o YouTube do Banco Central é muito legal, muito rico. Exato. E aí a gente separou agora algumas coisinhas interessantes para vocês aqui, alguns gráficos que a gente tem de estatísticas do Bacen sobre o Pix, que a gente falou um pouco aqui de implementar, como que faz, tem todo o rito das etapas de
cadastral, homologatória, de operação restrita. Então, vamos falar por que é importante o Pix, o que aconteceu de 2020 para cá, por que hoje todo mundo tem essa modalidade de pagamento como fundamental nos seus negócios. A gente enxerga aqui, isso aqui está tudo dentro do portal de dados abertos do Banco Central, tá? Então, a volumetria aqui de usuários cadastrados no DICT. O que são usuários cadastrados no DICT? São os usuários que cadastraram suas chaves Pix. Por exemplo, quando você cadastra o seu CPF como chave, quando você cadastra o seu celular como chave, você é considerado um usuário cadastrado no DICT. O DICT é o diretório do Banco Central que armazena todas essas chaves, né? Então, lá, hoje não, aqui foi 31 de março, a última atualização, tem 124 milhões de chaves cadastradas. Então, é um volume super considerável, assim. E aí, vamos para a parte de transação. Oi, desculpa. Só para passar, para nós aqui ficou congelado no gráfico do Mapa Mundi. Opa, desculpa, está aqui. Perfeito. Esqueci de... Então, aqui a gente tem nesse gráfico usuários cadastrados, como eu estava comentando, né? Hoje nós temos 124 milhões de chaves de usuários cadastrados, né? Um usuário pode ter até, são várias chaves que ele pode ter. Então, isso aqui em questão de chaves, pode ser até mais, né? Não tenho esse dado específico, mas como é por usuário, então é um volume super considerável. Não, e o legal depois também a gente tem no Brasil, nós temos aí mais de 210 milhões de brasileiros e você vê a quantidade de usuários únicos que possuem chave Pix cadastrada, né? Então quase metade da população, porque ali você está separado. O gráfico mais claro é a pessoa física, né? E o do slide anterior, e o gráfico mais escuro da barra é a pessoa jurídica, é um número bem menor. Então temos 124 milhões no total de chaves únicas, somando CNPJ e CPFs, mas você vê que é estrondoso a quantidade de pessoas, né, mais de 100 milhões de brasileiros já cadastrados a chave Pix. Tá, quase metade da população, praticamente. Exatamente. E com todos esses cadastros de chave, a movimentação financeira aí foi 644 milhões aqui, basicamente aqui, até com dados de 28 de fevereiro. Então, é um volume super relevante. Hoje em dia, a maioria também, como o Charles já falou, aqui acho que está um pouco apagado, né? Mas se vocês enxergarem, tem um quadradinho aqui em cima que corresponde à quantidade de pessoas jurídicas que transacionaram, e aqui essa parte maior é a quantidade de pessoas físicas. Então, a gente enxerga que o Pix... Sadi, desculpa, nesse caso aqui, nesse slide, esse gráfico da parte menor são valores que foram transacionadas no SPI, ou seja, que passaram de instituição financeira para outra instituição, interinstituições, né? E o gráfico de cima, que é o mais escuro, é valores fora do SPI, ou seja, são as TEFs. São as TEFs que acontecem dentro das próprias instituições. Exato, é no anterior, na verdade, que eu queria dizer. Aqui seria a quantidade de pessoas jurídicas e aqui é de físicas, como ele tinha comentado, tá? Esse aqui das transações são acho que é importante a gente deixar para eles o que é feito dentro do SPI e fora do SPI. Dentro do SPI é a quantidade que é feito de instituição para outra instituição. Por exemplo, eu, Sadi, tenho conta no banco A, vou mandar um Pix para o Charles, que tem uma conta no banco B. Isso é dentro do SPI. Fora do SPI é entre a mesma instituição. Se eu, Sadi, tenho conta no banco A, o Charles tem conta no banco A, quando eu mando um Pix, ele não passa pelo SPI. Ele é considerado como se fosse uma transferência. Então, essa é a quantidade, seria equivalente às transferências, né, entre mesma instituição, e aqui, equivalente a transferências entre diferentes instituições. Tá? E com todo esse valor e esse cadastro de chaves, acho que Charles pode falar bem agora dessa questão por região e por idade aqui, dessa outra estatística que acho que é super relevante, né, para as corretoras. Né? Eu adoro essa estatística. Esse gráfico, ele traz uma visão de oportunidades gigantesca. Por exemplo, você consegue ver o potencial de público que você pode oferecer novas soluções.
no primeiro quadro de cima, você consegue ver a faixa etária, né, de transações de pessoas que estão utilizando o Pix para enviar ou receber dinheiro. Então, você verifica que entre a faixa de 20 a 39 anos de idade, você pega mais de 50% das transações, quase 74% ali, 70% de transações são feitas nessa faixa etária, de pessoas de 20 a 39 anos. Aí fica a ressalva. Se você, empresa ou instituição financeira ou que trabalha com câmbio, você no seu público, né, você tem essa faixa etária de 20 a 39 anos de idade, demorou para você já oferecer o Pix para o seu cliente, porque o seu cliente já está habituado a oferecer o Pix, a usar o Pix, né, nas outras instituições. Tá, agora, as outras faixas são faixas menores, né, que também deve-se ter atenção, que a próxima faixa seria de 40 a 49 anos, que é a parte azul escura, e por fim tem a faixa de 50 a 59 anos, acima de 60, e também até 19 anos. Então tem os jovens também começando a ganhar representatividade aí no uso do Pix. E por fim, no gráfico de baixo, nas transações por região, a região sudeste, né, a região que mais faz transações financeiras, utiliza no caso o Pix, né, como meio de pagamento, seguido pela região nordeste. Então você pegando o nordeste e sudeste, se você é empresa, instituição financeira ou câmbio que oferece soluções para clientes dessas regiões, também fica a ressalva. Você atua na região sudeste e nordeste e o seu público que você mais tem contas abertas é de 20 a 39 anos, oferece o Pix. Prioriza esse projeto aí dentro de casa, coloca no ar porque o seu cliente tem apetite, né? Provavelmente ele tem apetite para usar e pense em inovações, pense em novas funcionalidades. Exatamente. Então, é super importante esses dados aqui da idade, porque estando dentro, é onde você vai entender o seu público, conhecer se seu público está utilizando, o que ele está aderindo e sabendo se você está oferecendo ou não um produto e o quão importante esse produto é para o seu cliente, né? Até para você continuar fidelizando ele e oferecendo, sendo mais assertivo na oferta do que você tem dentro de casa, né? E todas essas estatísticas que a gente comentou aqui, elas foram retiradas aqui do Banco Central. Então, aqui a gente até convida vocês aqui a colocarem a lerem esses QR Codes aqui com seus aparelhos celulares, que dentro desses QR Codes vocês vão ter, vai levar vocês direto para o site lá com diversas outras estatísticas. Essas são algumas só das que a gente levantou e trouxe aqui, que a gente acha relevante, mas tem diversas outras, né, Charles? Tem várias. Pessoal, essas estatísticas que nós trouxemos são as principais, por causa até do nosso time box aqui, do nosso tempo, mas tem muita estatística legal, muitos dados que vocês podem consultar do mercado. As informações são atualizadas mensalmente pelo Banco Central. Então, todo mês, por volta do dia 20 de cada mês, o Banco Central faz uma atualização desses dados. Então, atualmente, os dados, a maioria deles estão com a data base de fevereiro de 2022. Então, logo mais serão atualizados os dados de março, né, o volume 3 de março. Então, fica o convite para vocês conhecerem as outras estatísticas, inclusive, uma delas, você também consegue chamar APIs públicas abertas para você também automatizar, fazer importação dentro do Excel, fazer outras análises mais robustas, integrando com o seu legado de estatísticas do mercado. Tá? E tudo isso está nesses QR Codes. Fique à vontade aí. Então, tá. Depois, como o Charles já comentou, nós vamos compartilhar esse material com vocês aí. Quem não conseguiu fazer a leitura aqui pela tela, depois deve receber isso por e-mail. E tem uma outra coisa super importante e inovadora, Charles, que mais um conteúdo bônus que você trouxe aí. Pessoal, nós trouxemos uma novidade sobre o LIFT, né? O LIFT é uma iniciativa Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que também é apoiado pelo Banco Central. E o LIFT, ele sempre trabalha com novas tendências, novas inovações aí de mercado. E esse ano não foi diferente. Esse ano o tema da vez foi o Real Digital. Então, em janeiro deste ano, no final do ano passado, né, para janeiro, o LIFT recebeu a inscrição de 43 empresas oferecendo soluções de inovação para terem um apoio do Laboratório de Inovações do Banco Central. E desses 43 projetos, que foram distribuídos em 7 países, estão recebendo do Brasil, Portugal, Reino Unido, Suécia, Estados Unidos, Israel, Alemanha, México, foram aprovados 9 iniciativas para acompanhamento. Então, esses 9 projetos, inclusive, tem banco grande que apresentou projeto, tem startups. Então, o legal é que aqui há uma diversidade muito grande. Não tem essa questão de ser priorizado uma instituição A ou instituição B. É totalmente democrático, é muito aberto. Inclusive, fintechs que participam do LIFT, normalmente startups, no caso,
que participam desse projeto, elas acabam até ganhando mais, além do direcionamento, acompanhamento próximo. Quando elas participam de rodadas de investimentos, são mais atrativas, né, além do business dela, mas por ela ter sido aprovada, porque o crivo para ser aprovado esse projeto é muito rigoroso. Então, se ela passou por esse crivo e participou do projeto e foi aprovada no Comitê de Inovação do Banco Central, os investidores eles veem isso com ótimos, bons olhos, né? Então, nesse caso, esses 9 projetos que foram aprovados, eles foram enquadrados em 4 categorias categorizadas lá no LIFT, né? Que é a entrega contra pagamento, pagamento contra pagamento, IoT, internet das coisas, e a validação de finanças descentralizadas. Depois fica até... Por que a gente está falando esse tema aqui, né, Sadia? A gente está... Abracan, agradecemos novamente aí o convite. E quem sabe, pessoal, depende da audiência, do desejo de vocês, olha, manda e-mail lá para a Abracan depois e convide. Olha, vamos conhecer mais Real Digital? O que quer dizer essas categorias, como entrega, contra pagamento? A gente não vai falar aqui. A gente fica para um próximo encontro com vocês. Fica a sementinha aí plantada, né, Sadi? Sim, essa questão da internet das coisas é bem interessante aí para o pessoal, né? Infelizmente, nosso tempo não deixa a gente falar, explorar todos esses temas, mas no próximo encontro teremos 1 hora só para falar disso. Quem sabe, hein? Depende de vocês. E outra coisa importante também, acho que a gente comentar com eles, Charles, é que a tentativa do real digital, até pelo Banco Central, é tornar o real uma moeda conversível lá fora, né? Hoje em dia você... o que seria tornar o real uma moeda conversível? Hoje o real ele é negociado aqui no Brasil, você não costuma negociar o real como uma moeda padrão nos outros países, né? Você negocia dólar, você negocia euro, você negocia libra, e a tentativa do Banco Central e essas moedas que eu acabei de citar são moedas conversíveis, né? Então a tentativa do real digital também é fazer com que a moeda brasileira seja uma moeda conversível e passe a ser negociada fora do país também. Então é legal dar essa visão para todo mundo aí. E acho que vamos deixar agora um pouco dos nossos contatos aqui. Falamos muito de Pix, né? QR Codes para lá, para cá. Temos aqui o nosso QR Code para vocês. Fica o convite para vocês adicionarem a gente na nossa rede de contatos do LinkedIn. Ficamos honrados, agradecemos pelo convite, a Abracan, todos os ouvintes aqui. Ao Sadi, meu amigo, obrigado pela parceria de sempre. Tá? Nada. Fica à vontade para nos adicionarem. Obrigado, pessoal. Sadi? Obrigadão, Charles. Obrigado você também. É sempre bom aqui compartilhar o conteúdo. A gente sempre tem essa troca de figurinhas é super gratificante aqui. A gente acaba se completando aí em vários pontos, né? E é ótimo estar passando isso para o mercado e até ouvir o que as pessoas têm de dúvidas, porque é um tema novo, até principalmente para o mercado de câmbio e para as corretoras. E, assim, na minha visão, inclusive com essa nova legislação de câmbio que foi aprovada agora em dezembro e que está sendo regulamentada ao longo desse ano, vai trazer diversas novas oportunidades aí para todos os participantes. Então, agradeço também a Abracan, a Amanda, todos aí pela oportunidade e estamos abertos às perguntas aí. E por falar em perguntas, né? Primeiro, parabéns aí pela Masterclass que tivemos aqui na presença do Sadi, do Charles. Sem palavras, professores, vocês realmente são mestres, já deixaram um gostinho de quero mais, que tem assunto aqui para a gente tratar, né? Ainda mais quando falamos da internet das coisas, né? Geram muitas reflexões, muitas dúvidas também a respeito. O pessoal que não para de elogiá-los, né? A Evelyn agradecendo e colocou parabéns aos professores, está adorando assisti-los. E nós temos aqui algumas dúvidas, com a participação aqui do Leandro Bastos. Ele pergunta, como vocês estão enxergando o Pix garantido parcelado? Olha, atualmente, né, algumas instituições já estão oferecendo... na verdade, vou dar um passo para trás. O que é o Pix garantido? O que é o Pix parcelado? Né? O Pix garantido é uma funcionalidade que o Banco Central ainda vai disponibilizar, está no calendário, no roadmap do Bacen para 2023, que vai possibilitar que você tenha como uma espécie de agenda de recebíveis, que você possa fazer o pagamento parcelado, né, do Pix. Vou falar a diferença do que é o parcelado atualmente, mas que você possa basicamente fazer uma compra parcelado como você faz um cartão de crédito, porque hoje o Pix ele invadiu, vamos dizer de certa forma, ele absorveu as transações de cartão de débito e também as transações de crédito à vista, né, que foi o mais usado até agora.
e também a TED, né, principalmente a TED. Agora, o cartão de crédito ainda continua bastante em uso. Com a entrega desse Pix parcelado, o Pix garantido, a probabilidade, a possibilidade é que caia um pouco, né, o uso de cartões de crédito, depende das inovações, das ofertas, né, taxas que os bancos vão aplicar, só que o Pix garantido ele vai ser um padrão que o Banco Central vai instituir, que as instituições poderão fazer o parcelamento de compras. O que algumas instituições estão fazendo agora em 2022, isso que eu falei é para 2023. Para 2022, algumas instituições estão aproveitando essa necessidade de mercado, esse apetite para fazer parcelamento de compras usando o Pix. Então, não é o padrão, é ainda a funcionalidade oficial do Banco Central. Cada instituição está criando o seu modelo e, basicamente, por trás, eles estão oferecendo crédito pessoal. Então, eles oferecem um CP, um crédito pessoal para o cliente que quer pagar. O cliente ele faz uma transação, um empréstimo com a instituição financeira, pagando parcelado, né, para a instituição em 10, 12 vezes, enfim. Só que para o recebedor, ele é feita uma transação Pix com aquele dinheiro que foi emprestado, com um crédito pessoal. Então, não é o Pix garantido, mas é uma roupagem que está sendo colocada. Agora, ano que vem, sim, vai ter o Pix garantido de fato, sem a necessidade de um crédito pessoal, mas que vai ser basicamente, o efeito prático vai ser muito parecido. Tá? Essa basicamente é a diferença. Né? Exato, eu acho que complementando é um pouco o Pix garantido, ele vai entrar na questão dos arranjos. Hoje nós temos diversas credenciadoras e, por exemplo, Cielo, Rede, que ofertam esse produto, né? E o garantido, e cada uma utiliza o seu arranjo de pagamento, que seria um arranjo fechado, né? O Pix já é um arranjo aberto e ele vai absorver tudo isso, trazendo provavelmente esses players para dentro também e fazendo da mesma forma que o Pix um arranjo aberto da parte de crédito. Tanto para Legal, crédito... Sadi. Você lembrou de um ponto bem importante, porque tem um outro projeto que está no mercado financeiro, que é chamado registro de recebíveis, né, de cartões. Então, a antiga trava bancária, a trava de recebíveis, que agora é o registro pelas registradoras. Então, existe aí, por exemplo, a CERC, a CIP, a TAG, que são registradoras que fazem registros das agendas de recebíveis dos estabelecimentos comerciais, que basicamente são as agendas, né, as vendas de cartão de crédito, e com o Pix garantido no ano que vem, o estabelecimento também vai ter uma nova agenda, né, uma agenda de recebíveis, uma programação financeira de pagamento mês a mês das suas vendas. Então, é o Pix garantido. A tendência é que o Banco Central, a nossa percepção de especialistas de mercado, né, a gente acredita que o Banco Central deve incorporar também o Pix nessa outra resolução. Se não me engano, é a 4724, se eu não me engano, o número dela. Essa resolução é que já rege os cartões de crédito, os arranjos de pagamentos de cartão, acreditamos nós aqui, que ela deve também ser atualizada para incorporar o Pix garantido, né? Porque senão vai ter fuga de garantia como já existia até então. Né? Então, ou seja, o estabelecimento vai parar de usar a maquininha, que ele já fez um empréstimo ou operação de crédito, e vai passar a transacionar Pix parcelado, vai receber direto, e quem emprestou dinheiro ou fez uma antecipação de recebível para aquele estabelecimento vai ficar com a garantia fraca, né? Vai deixar de receber a programação que ele tinha contando que seria pago no cartão, mas teve um desvio para Pix. Então, se o Pix não for incorporado nessa regra do registro de recebíveis de cartão, acreditamos que haverá um risco aí de mercado de um gap de recebíveis, né? de garantia de recebível. Né? Adi Charles, temos aqui numa das participações que eles perguntam, na opinião de vocês, qual seria o maior benefício de usar o Pix dentro do contexto do Open Finance? Olha, nesse caso, o Open Finance, o Open Finance é um projeto muito abrangente que ele vai possibilitar que o cliente ele tenha um empoderamento dos dados, que ele compartilha suas informações financeiras com outros bancos para ter uma oferta de crédito melhor, novos produtos com uma taxa reduzida. E, além disso, no Open Finance tem uma parte dele, que é a fase 3, que ela envolve a iniciação de pagamentos. Que a iniciação de pagamentos ela tem várias subfases. A primeira fase dela é Pix. Então, você vai possibilitar que um ITP, que é o iniciador de transação de pagamento, ele possa fazer uma transação Pix pelo ecossistema do Open Finance. Mas por que o Banco Central criou essa funcionalidade? É para possibilitar, por exemplo, que você esteja no marketplace, né, você está fazendo uma compra online, né, num varejista, e ao invés de o varejista gerar um QR Code como ele gera hoje, apresentar na tela e você pegar o seu celular para ler o QR Code e você abrir o app do seu banco, logar, ler o QR Code na tela, paga, e depois você feita uma atualização no site do e-commerce para você seguir com a transação, vai bastar que
o próprio marketplace, quando tiver no checkout, no fechamento da compra, você vai escolher a opção pagar via Pix, né, pelo Open Finance. Quando você clicar no Pix do Open Finance, o marketplace vai redirecionar você para o app do seu banco ou para o site do seu internet bank do seu banco que você tem cadastrado e já vai abrir, você vai logar no app do seu banco, vai aparecer toda a transação preenchida, já o valor da transação, se tem alguns juros ou multa, no caso, se for varejista não vai ter juros, vai ser o valor da compra, e você só vai clicar no botão pagar, vai fazer uma biometria, uma autenticação para validar a transação, e o app do banco, ele redireciona você, ou o Internet Bank, redireciona você de volta para o marketplace, você não fica dentro do ambiente do banco. Então, essa jornada para o cliente fica mais fluida. Você começa no marketplace, o marketplace te leva para o banco apresenta a transação pronta, você confirma, e o banco te retorna, a instituição financeira, né, te retorna para o marketplace e você continua a jornada no marketplace, né, no site ou no aplicativo. Uma jornada mais limpa para o cliente. Né? Isso é uma Exatamente. facilidade. Né? Acho que até outro ponto interessante para deixar mais visível para eles, hoje a gente tem no Marketplace até uma funcionalidade parecida que ele leva para você, mas para você fazer, por exemplo, uma transferência caso o Marketplace tenha uma conta na mesma instituição, às vezes, que você tem. Normalmente o Marketplace acaba tendo conta em diversos bancos, aquela experiência, né? Do Bankline, né? Isso, é do Bankline. Por exemplo. Então, ele já te leva, você faz a transferência para ele lá dentro, e você volta para o marketplace lá com o pedido feito, né? Vai ser muito parecido com o Pix, mas padronizado para todos os participantes. Hoje, cada caminho desse por instituição é feito de uma forma. Tem por trás, assim, a arquitetura, cada uma tem a sua. Com o Open Finance, isso fica padronizado, que é muito melhor, assim, para o mercado inteiro, né? Até para implementar, para ser mais ágil e fácil. E outra coisa interessante também, acho que do Open Bank, é que tudo isso é feito, tem uma parte importante que você tem que dar o consentimento. Toda vez que você for acessar o seu banco lá, através desse marketplace, tem uma API que a gente chama que é um componente que vai buscar e trazer as informações, onde você precisa dar o consentimento para que, através desse componente, suas informações sejam puxadas lá do seu banco, né? Porque os dados são todos nossos, tem a questão do LGPD também, bem crítica para todo mundo aí, para risco de vazamento de dados, então tudo tem o consentimento do cliente, e nada que não tenha o consentimento pode ser feito. Como, às vezes, essa questão da transferência, eu não tenho tanta certeza, Charles, mas hoje creio que não tenho consentimento, né? Então, a partir de agora, você vai ter que dar o consentimento, o banco isso é feito através fica transparente para o cliente, né? Mas é importante saber que você está liberando para que seus dados sejam compartilhados ou que outro banco vai lá e busque suas informações, seu recurso. Outra coisa importante também, rapidinho, Charles, só, do Open Banking também, é que além de marketplace, você também vai poder iniciar o pagamento através de um banco, ver que você não tem recurso nesse banco e buscar acessar através desse banco um outro banco onde você tenha recursos e enviar o Pix por lá. Então, vamos lá. Sadi está aqui no banco A, ele quer mandar, por exemplo, só que eu estou acostumado a manusear o app do banco A, gosto de manusear esse app, mas tem uma conta no banco B. E eu tenho, sei lá, R$10 no banco A, preciso mandar R$100 para o Charles. Aí eu acesso o banco A, não tenho os R$100 para mandar para o Charles, mas eu não quero acessar o app do banco B. Do próprio banco A, através desse consentimento, eu acesso o app do banco B e comando os R$100 para o banco do Charles, que inclusive pode ser o banco C. Então, essa parte interessante. Essa é a grande também. Novidade. Que isso é legal, Sadi, esse exemplo foi perfeito, porque aí você começa a ter a visão do agregador financeiro, que nós chamamos, que é você ter toda a sua vida financeira num único app. Você escolhe o seu app da sua maior comodidade, maior custo, né? E nesse app você vai ter a visão das suas carteiras, dos outros bancos dentro do banco de sua preferência. Isso é disruptivo. Né? Então você não precisa, e você não só visualiza o dinheiro, o saldo, etc., mas como o Sadi explicou agora, você consegue manusear o dinheiro dos outras instituições pelo app que você escolheu, que você está iniciando a transação.
Pessoal, até essa parte do iniciador, ela, como nós falamos aqui, a subfase é Pix, mas depois ela tem TED também, você vai poder fazer transferência TED nesse mesmo exemplo que nós demos, você vai poder fazer pagamento de boletos, fazer débito autorizado, enfim, tem uma série de novidades. E Amanda, anota aí, hein? Fica o convite. Pode merecer também um outro capítulo, um terceiro encontro sobre Open Finance, viu? Essa última novidade aí da experiência, aí os bancos, né, as instituições de pagamento vão investir bastante nessa parte da experiência do usuário, né? Sim, já começaram, e tem 4 instituições aí que já estão habilitadas, né? Já começaram. Muito interessante você comandar essa questão, para mim, foi o ápice aí da inovação, através de um app você comandar as outras carteiras, achei sensacional. Até porque eu, como usuária, muitas outras pessoas, como usuários, também se identificam dentre vários apps, geralmente há um específico, né? Então, vai levar assim a melhor, né? Assim, em questão de fidelização, né? Tem outros valores agregados, essa parte da experiência do usuário, né? Imagino que vai ser um grande foco aí na frente, né? Sim, vai ser. Acho que acho que vai ter mercado para os dois lados, tanto quem vai investir na experiência do cliente para fidelizar que ele mantenha o recurso na sua instituição e que movimente por ela, ou às vezes também quando colocarem os produtos, né, que dentro do Open Finance, né, vai ser disponibilizado seguros, câmbio e outras movimentações, onde as outras instituições elas podem disponibilizar seus produtos através do Open Finance para serem, inclusive, iniciadas por esses bancos que têm ou por esses participantes que têm essa tecnologia de manter o recurso e iniciar. Então, você inicia por lá, mas você consome o produto dessa instituição menor. Eu acho que vai ser um ganha-ganha no final aí, com cada um trabalhando no seu nicho, né? Ai, perfeito, Sadi. Bom, nosso tempo, infelizmente, né, está se esgotando. Eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição de ambos nessa nossa webinar, em participar nessa jornada colaborativa da Abracan ao nosso mercado. E eu gostaria de deixar aberto muito mais participações de vocês, Sadi e Charles. Foi muito especial tê-los conosco. Sejam sempre bem-vindos e gostaria de deixar aí os agradecimentos e as considerações finais de vocês antes de encerrarmos. Por favor. Vai lá, Charles. Só gratidão. Acho que resume bem. Muito obrigado aí novamente aí pelo convite, pelo tempo de vocês. E é uma honra participar de um encontro desse. Fique à vontade para, se tiver alguma pergunta que não foi respondida aqui ou surgiu uma dúvida depois, pode mandar mensagem para a Abracan, eles repassam para nós, ou pode mandar no nosso LinkedIn. Fique à vontade, pessoal. Obrigado, viu? Até o próximo aí. Exatamente. Foi um prazer imenso aí poder compartilhar a nossa experiência aí, o que a gente adquiriu aí de conhecimento ao longo dessa jornada nova que é o Pix. Inclusive é uma coisa viva que ainda toda hora vem se inovando, vem aparecendo novidades aí, novas funcionalidades. É uma coisa que acho que daqui para frente não tem volta, né? Como o Charles falou, né? Disruptivo e totalmente inovador. Cada momento vem uma novidade. E como estamos disponível aí para novas conversas e também para responder as perguntas que não foram respondidas aí. Obrigado, Amanda, e obrigado, Abracan. Obrigada a vocês, Charles e Sadi, sejam sempre bem-vindos. Gostaria de agradecer aqui a audiência incrível que tivemos aqui nessa tarde de webinar, todos os nossos participantes, nossos estimados associados. Nossos agradecimentos a Abracan, a você, Charles, a você, Sadi, foi muito especial tê-los conosco. Desejo a todos vocês uma ótima tarde e nos vemos no próximo webinar. Até mais, pessoal. Até mais.